Fala moçada, pessoal, o professor Muniz por cá, trazendo para vocês uma bateria de questões sobre a parte de administração pública que vai cair com certeza no teu concurso, tá certo? Da parte de direito constitucional. Quem está estudando para PCCE, quem está estudando para a Polícia do Eusébio, tá certo? Não deixa de assistir essa resolução de questões, porque vai ser interessantíssima aí para vocês, para o estudo de vocês, tá certo? Pessoal, mandar uma alusão para quem está assistindo, tá certo? Pessoal do Vetorial Concurso, pessoal do chat, não deixa de estar curtindo aí nossos vídeos e compartilhando, tá certo? O objetivo aqui é ajudar vocês. Valeu, vamos aqui para o interesse, pessoal. Primeira questão. Então, vamos lá aqui, ó. Pessoal aqui do Vetorial Concursos, tá certo? Vetorial Concursos. Vamos lá, pessoal. O prazo de validade do concurso público será de até 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. Pessoal, o prazo de validade não é 1 ano. Quando a gente fala em relação a concurso público, ó, a Constituição Federal ela fala que o prazo de validade, né, prazo de validade é 2 anos. Então, 2 anos. Professor, tem alguma prorrogação? Tem. Prorrogável por igual período. Então, se o concurso tem uma duração de 1 ano, tiver uma duração de 1 ano, eu só posso prorrogar por mais 1 ano. Se ele der 2 anos, eu posso prorrogar por 2 anos, que é o período máximo. Tá certo? Então, o erro da questão aí, ó, questão errada, porque não é 1 ano, é 2 anos. Bom? Então, vamos aqui que interessa. Próxima questão. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Pessoal, presta atenção para a gente resolver essa questão aqui, ó. Quando eu falar cargo, emprego ou função pública, em relação aos brasileiros, aos brasileiros e estrangeiros, certo? Ó, nós temos uma pequena diferença. Aos brasileiros, basta ele cumprir o quê? Os requisitos. Os estrangeiros têm que ser na forma da lei. Tá bom? Tem que ser na forma da lei. Uma alusão aí para o pessoal que está assistindo, pessoal da turma da PC, pessoal que está estudando para o Eusébio aí. Pessoal, olha aí, ó. Quando ele fala, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Questão perfeita. O brasileiro basta ele cumprir o quê? O requisito. Já o estrangeiro tem que ser o quê? Na forma da lei. Então, a questão perfeita. Então, é só partir para o abraço. Valeu. Vamos para a próxima, pessoal. Questão 3. É proibida a vinculação de qualquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Permitida a equiparação. Opa! Pessoal, a Constituição fala que é vedado tanto vinculação quanto a equiparação. Certo? A equiparação. Por que, professor, é vedado? Lembrando, ó, nós temos sinônimos de vedado. Nós temos, pode cair na prova, ó, defeso, proibido. São palavras sinônimas, tá bom? Proibido. Tá certo, pessoal? Tá aqui, proibido. Tá certo? Então, pessoal, é proibido qualquer tipo de equiparação e vinculação das espécies remuneratórias de quem? Por exemplo, do servidor público do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Então, não posso ter equiparação e nem vinculação das espécies remuneratórias, tá bom? Então, quando ele diz que é permitida a equiparação, aí deixa a nossa questão o quê? Errada, tá bom? Bem simples. Quinta questão. Para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, é garantida a vinculação e a equiparação. Acabamos de ver que a vinculação e a equiparação são proibidos no âmbito do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Tá bom, pessoal? Não é permitido nem a vinculação e nem a equiparação de espécies remuneratórias. Questão 6. A investidura em cargo público
ou emprego público se dá exclusivamente por aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Será que está certo, pessoal? Ora, pessoal, a regra é que o concurso público, concurso público, ele é feito, deixa eu só pegar aqui, mudar aqui rapidinho a cor, através de provas ou provas e títulos. Provas e títulos. Professor, mas é todo cargo, é todo emprego público que ele é feito exclusivamente por meio de aprovação em concurso público? Aqui, a questão, ela esqueceu de falar que nós temos os cargos comissionados. Pessoal, cargos comissionados. Por exemplo, existem os cargos de livre nomeação e exoneração. Esses cargos não precisam de concurso público. Então, quando ele fala que o cargo ele se dá exclusivamente por meio de provas e títulos, ele pegou e taxou demais. Na verdade, pessoal, existem sim os cargos de livre nomeação e exoneração que não precisam de concursos públicos. Então, quando ele bota que um cargo se dá exclusivamente por meio de aprovação em concurso, deixou a questão o quê? Errada. Tá bom? Então, questão aí errada. Próxima. O servidor público, em exercício de mandato eletivo federal, aqui eu já vou dar um bisu para vocês. Pessoal, olha que interessante. Quando o servidor ele quer se candidatar, 3 opções. Se for um cargo federal ou estadual, por exemplo, um deputado. Se for cargo de prefeito, por exemplo. Aqui deputado, por exemplo, cargo de deputado. E cargo de vereador. Professor, o que é que acontece com esses cargos aqui? Cara, presta atenção. Se eu me candidatar a um cargo de deputado federal, por exemplo, um cargo federal, estadual, eu tenho que obrigatoriamente fazer o quê? Me afastar da função. E eu vou ficar recebendo aí naquele cargo que eu me candidatei. Se for um cargo para prefeito, aqui eu posso optar pela remuneração. Eu assumo, mas eu posso optar pela remuneração. Pela remuneração. Beleza? Aqui eu posso optar pela remuneração. Se for o cargo de vereador, pessoal, o que é que acontece? Isso quando eu tenho um servidor que vai se candidatar ao quê? Ao cargo federal ou estadual. Ele se afasta da função. Se for um cargo de prefeito, ele pode optar pela remuneração. Entendeu? Ele pode optar pela remuneração. Se for um cargo de vereador, aqui é onde tem um detalhe. Se houver compatibilidade de horários, ele pode receber pelo cargo que ele é efetivo, que ele é concursado, e pode receber também pelo vereador. Isso se houver compatibilidade de horários, porque se não houver, ele vai ter que optar. Então, o que é que acontece, pessoal? Para cargo de vereador, se houver compatibilidade de horário, ele pode sim receber tanto como vereador quanto o seu cargo efetivo. Tá certo? Então, como ele falou na questão, aqui, que ele se candidatou a um mandato federal, ele fica afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Pessoal, aonde é que é facultado optar pela remuneração? No prefeito. Tá certo? No prefeito, se você está no cargo A, cargo B. Se você ganhou para prefeito, então o prefeito ele tem a opção de você optar pelo salário. Tá certo? Então, quando ele diz que é facultado optar pela sua remuneração, está errado. Porque se for um cargo eletivo federal, ele é obrigado a se afastar da
função. Beleza? Então tá aí, pessoal. Questão errada. Próxima. A contratação por tempo determinado é admitida para atender necessidade excepcional de interesse público. Questão correta, pessoal. Aqui vai falar, né, dos cargos temporários, né? Aquelas pessoas que são contratadas têm um vínculo temporário com a administração. Agora, detalhe, é em caráter excepcional e de interesse público. Aqui, esse pessoal aqui, ó, eles não fazem concurso, eles vão fazer um processo seletivo. Tá bom? Eles fazem o quê? Um processo seletivo. Tá bom? Então, a questão correta. É vedada, vedado, professor. Mesma coisa que proibido. Proibido. E também defeso. A CESP costuma cobrar muito isso aqui em prova. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, de 2 cargos de professor, com outro privativo profissional de saúde. Pessoal, vamos aqui, ó. Em regra, a regra... Qual é a regra? A regra é que não pode acumular cargo. Não pode. Não pode acumular. Tanto o pessoal da União, tanto o pessoal dos estados, quanto o pessoal do Distrito Federal, dos municípios e da administração também indireta, né? Mas o pessoal da administração indireta. A regra é que não pode haver acumulação de cargos, mas nós temos exceção. Quais são essas exceções? 2 cargos de professores. Lê, meu Deus, espera aí, pessoal. Vamos lá, vai dar certo. 2 cargos de professores. O que mais, professor? 1 cargo de professor. 1 cargo de professor. Mais, ou pode ser um cargo técnico, ou um cargo científico, né? Científico. E o terceiro caso, 2 cargos privativos de profissionais de saúde. Bom, então essas são as possibilidades de acúmulos lícitos. Mas a regra, é como eu falei para vocês, ó. A regra é que não pode. A regra é que não pode, tá bom? Mas eu posso acumular o quê? De acordo com isso, quem diz é a Constituição Federal. A regra, eu posso acumular 2 de professores, 1 professor com cargo técnico ou científico e 2 cargos de saúde. Tá bom? Professor, essa regra vale para quais entes? Tanto a União, quanto os estados, Distrito Federal, os municípios e o pessoal da administração indireta. Nós temos aí as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações. Tá bom? Então, quando ele diz que é proibida a acumulação remunerada de cargos, de 2 cargos de professor com outro privativo de profissional de saúde. Questão correta. Eu não tem esse caso. Né? Não tem esse caso aí previsto. 2 cargos de professor com privativo de profissional de saúde, a Constituição não prevê. Bom? Questão 10. A Constituição Federal prevê, em seu capítulo sobre a administração pública, que o concurso público determinará a convocação dos novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, com prioridade em relação aos aprovados em concurso anterior. Pessoal, presta atenção. Se eu fiz o concurso A para preencher esse cargo X e eu estou nos aprovados dentro das vagas, se a administração fizer um outro concurso para preencher esse cargo A, de novo, e o cara que tirou o primeiro lugar nesse concurso, esse cara que está em último lugar aqui do concurso anterior, ele tem prioridade sobre aquele primeiro lugar do concurso posterior. Então, o cara que está ainda aprovado no concurso anterior, ele tem prioridade em relação aos aprovados no concurso posterior. Então, esse cara aqui tem prioridade, porque ele é mais antigo, ele é do primeiro concurso, e ele passou dentro das vagas e não foi nomeado ainda. Então, esse cara tem direito em relação ao primeiro lugar
desse outro concurso aqui. Então, quando ele diz que a administração determinará a convocação dos novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, com prioridade em relação aos aprovados no concurso anterior. Não. O pessoal do concurso anterior é que tem prioridade sobre o pessoal do concurso novo, né? Então, questão errada. Questão 11. Ressalvados os casos especificados na legislação, a Constituição Federal impõe que as obras, serviços, as compras, as alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Então, pessoal, olha que interessante. Ó. As obras da administração, serviços, compras, alienações, tudo isso aqui tem que ser feito através de licitação. Para assegurar o quê, pessoal? Para assegurar as condições de igualdade para todos os concorrentes. Então, de uma maneira bem rápida, o pessoal da administração pública direta e indireta, a regra é que essas compras e serviços têm que ser feitas através de licitação, que é a Lei 8666, que vai tratar aí das licitações públicas. Tá bom? Então, questão perfeito, letra de lei correta. Questão 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e Judiciário não pode ser superior aos pagos pelo Poder Legislativo. Certo, pessoal? Isso aqui, ó. Olha o que é interessante. O vencimento do Poder Legislativo mais do Poder Judiciário, esses dois aqui, ó, daqui, esses dois aqui, eles não podem ser superior a de quem? A do Poder Executivo. Aí ele confundiu as bolas aqui. Ele disse que o Poder Executivo e Judiciário não pode ser superior aos pagos pelo Poder Legislativo. Errado, né? Na verdade, é o Poder Legislativo mais o Poder Judiciário que não podem ser superiores ao do Poder Executivo. Então, aí ele trocou as bolas. Questão errada. 13. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. E aí, professor? Correto. Pessoal, os concursos que existe a possibilidade de ter a pessoa com deficiência ser um servidor, quando vai ser realizado um concurso, aquelas vagas têm que ter um percentual reservado para as pessoas portadoras de deficiente, né? Aliás, portadores de deficiência. Entendeu? Então, questão correta, perfeito, de acordo com a Constituição Federal. Por decreto da administração pública, serão estabelecidos casos de contratação por tempo determinado. Acabamos de falar, né? Da questão da contratação do temporário. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Certo ou errado, pessoal? Coloca aí no chat. E aí? Quem marcou certo, errou. Tá errado, pessoal. Olha que interessante. Cara, não é decreto, é por lei. É por uma lei específica. Tá bom? Uma lei específica. Beleza? Uma lei específica. Então, muito cuidado. A questão CESP cobra sim. Então, não é pelo decreto, é por uma lei, tá bom? Então, a lei é que vai estabelecer os casos de contratação temporária. Show de bola? Questão 15. Os acréscimos pecuniários recebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Opa! Professor, olha que interessante. Se você tem o seu salário X, salário base, e recebe um acréscimo pecuniário, uma gratificação, por exemplo. Se você for receber um outro acréscimo pecuniário, que seria, por exemplo, outra gratificaçãozinha, eu não posso fazer esse cálculo, por exemplo, se você vai receber 30% a mais, eu não posso calcular esse 30% em cima do total aqui, não. Né? Juntamente com aquele acréscimo.
o que é que acontece? Eu vou calcular esses 30% só em cima de quem? Do soldo, do salário base. Eu não posso considerar esse acréscimo aqui anterior para dentro desse próximo cálculo para acrescentar uma outra vantagem, por exemplo, outro acréscimo pecuniário. Não pode acontecer isso. Então, quando ele diz que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados, deixa a questão errada. Os acréscimos, pessoal, percebidos por servidor, eles não serão computados para a fim de conceder outros, né, posteriormente, outros acréscimos. Então, esse acréscimo aqui, ó, ele não vai ser computado, tá bom? Porque senão aí seria bom demais, aí seria um aumento desproporcional, né? Seria um aumento maior. Então, esse acréscimo aqui, ó, que seria uma vantagem, uma gratificaçãozinha, ele não é contado para efeito de outros acréscimos, tá bom? Então, questão errada, porque ele está dizendo que serão computados e, na verdade, esses acréscimos pecuniários não serão computados. Questão 16. A proibição de se acumular em cargos públicos remunerados não se estende a empregos e funções, nem abrange as autarquias e fundações. Pessoal, olha o que eu falei para vocês. Essa proibição de acúmulo de cargos pessoal, é para a União, é para os estados, é para o Distrito Federal, é para os municípios e para o pessoal da administração indireta. Quem é? Pessoal das autarquias, pessoal das empresas públicas, pessoal da sociedade de economia mista, das fundações públicas. Todo mundo, pessoal. É uma regra geral. Então, quando ele diz que a proibição de se acumular em cargos públicos não se estende a emprego e função e nem abrange as autarquias, deixa a questão totalmente errada. Show? O servidor público de autarquia poderá exercer mandato eletivo e ficar afastado do seu cargo, emprego ou função, se o mandato eletivo for federal, estadual ou distrital. Perfeito. Se o mandato for o quê? Federal, estadual, distrital, né? Que ele fala distrital no âmbito do Distrito Federal, pessoal, ele é obrigado a se afastar do seu cargo de acordo com o que eu falei. Se for o prefeito, ele pode optar pela remuneração. Se for vereador, se houver compatibilidade de horário, pode assumir os dois, receber pelos dois. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Alusão para vocês. Sei que a gente está aí de uma maneira bem mais rápida, mas é isso aí, pessoal. Tem que ser objetivo. Veja esse vídeo quantas vezes for necessário. Questão 19. As autarquias devem ser criadas por meio de lei específica e registradas na junta comercial. Pessoal, as autarquias, elas fazem parte da administração indireta. As autarquias, elas foram criadas para fazer funções típicas de Estado. Então, o que é que acontece? Essa autarquia aqui, ela tem um regime jurídico de direito público. Pessoal, olha que interessante. Essas autarquias aqui, ó, elas foram criadas porque, ó, as autarquias têm que ser criadas por leis específicas. Meu Deus, espera aí, voltar aqui rapidinho. Por leis específicas. Certo? Professor, mas realmente aqui, ó, as autarquias devem ser criadas por lei específica. Até aqui está correto. Não é isso? Diferentemente da empresa pública e da sociedade de economia mista, que são só autorizadas por lei. Olha que interessante. As autarquias, uma lei específica tem que criar. A sociedade de economia mista e a empresa pública, elas só são o quê? Autorizadas por lei. Professor, e essa autarquia precisa ser registrada na junta comercial? Não. Só precisaria, pessoal, aqui se fosse, por exemplo, uma empresa pública, né? Uma sociedade de economia mista,
que exploram o quê? Atividade econômica, né? Elas sim devem ser registradas em junta comercial, mas as autarquias não são registrados em junta comercial, beleza? Então, ó, um bizu de autarquia fazem atividade típica de Estado, são criados por leis específicas e o regime jurídico é de direito público, tá bom? Bizu federal para vocês. Então, vamos lá. Questão 20. A livre associação sindical é proibida ao servidor da autarquia. Errado. Pessoal, o servidor público ele tem direito à sindicalização. E também tem direito ao quê? A greve. Essa greve, PM não pode. Com a decisão recente aí do STF, PC não pode, PF não pode. Todas aqueles órgãos do artigo 144 da Segurança Pública também não podem fazer greve. Mas a Constituição Federal ela garante o que? A sindicalização e garante o servidor público fazer greve, tá certo? Mas Polícia Militar não pode fazer greve, Polícia Civil, PF, aqueles órgãos do artigo 144, que você vai dar uma olhadinha lá, ó. Artigo 144 da Constituição Federal, pode dar uma olhadinha lá. O STF disse que são órgãos, né, que também não podem fazer greve, beleza? Então, tá aí, pessoal, show de bola. Então, quando ele diz que é vedado, na verdade, não é proibida. É permitido, sim, a associação sindical para os servidores. Como é um servidor de autarquia, é um servidor civil, né? Então, questão aí errada. 21. A remuneração do servidor da autarquia poderá exceder o subsídio mensal em espécie do governador do estado. Ora, se for uma autarquia no âmbito do estado, o teto, pessoal, do âmbito do estado do Poder Executivo, o teto é de quem? Do governador. Não é isso? O teto é do governador. Porque é o seguinte, ó. Se for no âmbito do município, é o prefeito. Se for no âmbito do estado, Poder Executivo, é o governador. Se for no âmbito da União, aí é o presidente. Entendeu? O que é que acontece, pessoal? Então, aqui a gente vai ter os tetos, beleza? Se for no âmbito do poder legislativo, aí os deputados, né? Se for no âmbito do deputado estadual, na Assembleia Estadual, poder legislativo estadual, é o deputado. Se for no âmbito do poder judiciário estadual, lá no TJ, aí é o desembargador. E esse desembargador, que ele recebe não pode ultrapassar 90,25% do que o ministro do STF ganha. Tá certo? Então, os cargos e empregos, pessoal, o teto máximo, eles não podem ultrapassar o quê? O que o ministro do STF ganha. Tá certo? Mas, restringindo, no âmbito dos municípios, os servidores, o teto é do prefeito. Se for no âmbito do estado, né? Aí o teto é do governador, isso no âmbito do Poder Executivo. Então, quando ele diz que pode exceder, errado. Se o teto é do governador, então não pode exceder. Então, vamos lá, próxima questão. Nos termos da Constituição Federal, invalidada por sentença judicial, né? A demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Um servidor ocupava o cargo B e o outro servidor o cargo A. Esse cargo A, o servidor foi demitido. Abriu-se a vacância do cargo. Aí o que acontece? Ó? Foi feito o concurso e esse servidor que trabalhava aqui passou e ocupou o cargo que o servidor que foi demitido ocupava. Só que pela uma decisão judicial,
esse servidor que foi demitido, ele foi reintegrado, ó, reintegrado aonde? No cargo anterior, porque aqui, ó, foi anulada a decisão da demissão. Se ele for reintegrado, pessoal, o que é que vai acontecer com aquele servidor que ocupou esse cargo dele, que antes era daqui? Aí vem aquela questão. Se ele for estável, nós vamos ter três opções. Vamos aqui para baixo. Ó. Ou ele vai ser reconduzido para o cargo de origem dele. Ou ele vai ser o quê? Aproveitado. Então, ele pode ser aproveitado em outro cargo, né, de parecido. Ou ele vai ser posto em quê? Em disponibilidade. Então, ele vai ser posto em disponibilidade com os proventos, recebendo com os proventos o quê? Proporcionais. Beleza? Então, quando acontece a reintegração, pessoal, ó, o que é a reintegração? É quando o servidor que foi demitido, ele volta para o cargo de origem, né? Pela decisão judicial, por exemplo. Então, ele voltou ao cargo de origem. Aquele servidor que tinha ocupado o cargo dele, se ele for estável, aí tem essas três opções. Ele pode ser reconduzido ao cargo de origem dele, pode ser aproveitado em um outro cargo, ou pode ser posto em disponibilidade. Então, ele fica em casa recebendo um moneyzinho, mas não é integralmente. É o quê? Proporcional. Beleza? Então, a questão está, letra de lei, correta. Beleza? Então, é o que ele fala aí. Nos termos da Constituição, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem indenização nenhuma, aproveitado em outro cargo ou pode ser posto em disponibilidade. Recebendo os proventos o quê? Proporcionais, questão perfeita. Bola para frente, pessoal. Questão 23. A Constituição Federal, ao tratar da administração pública, preceitua que os atos de improbidade administrativa, na forma e gradação prevista em lei, importarão a suspensão dos direitos políticos e da função pública e a indisponibilidade dos bens sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos ver aqui, pessoal? Olha que interessante. Aqui ele vai falar da improbidade administrativa. Pessoal, quando é que acontecem esses atos de improbidade administrativa? Pessoal, quando ocorre um enriquecimento ilícito, por parte do administrador, quando ocorre um prejuízo ao erário, ou quando ele fere os princípios administrativos. Então, quando é que ocorre improbidade, professor? Quando o administrador, vou colocar aqui, ocorre enriquecimento ilícito do administrador, prejuízo quando ele causa um prejuízo ao erário, que é a coisa pública, ou quando ele fere os princípios da administração. Limpe, né? Moralidade, tanto explícito quanto implícito. Só que a Constituição Federal, como ele está estudando aqui o artigo do 37 em diante, né? O que é que acontece? Esse artigo ele já vai prever o quê? Algumas sanções. Isso é a Constituição que está dizendo. Uma dessas sanções, primeira, perda da função pública. Perda da função pública. Suspensão dos direitos. Ixi, Maria, peraí, rapidinho. Baixinha. Suspensão de quê, professor? Dos direitos políticos. Suspensão do direito político. Qual é o outro, professor?
Pessoal, deixa eu só rapidinho aqui mudar para vocês, senão vai ficar ruim aqui. Deixa eu rapidinho aqui, ó, mudar aqui o canto aqui, senão não vai dar para escrever tudo aqui para vocês. Rapidinho aí. Vamos lá. Um alusão pro pessoal aí do Mourão, né? Olival da Funerária. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. A Constituição, ela prevê algumas sanções. Quem seria? Primeira, o servidor pode perder a função pública. Pode o quê? Suspensão dos direitos políticos. Direitos políticos. Pode ocorrer a indisponibilidade Dá certo. Indisponibilidade de quê? Dos bens. E o ressarcimento ao erário. Tá certo? Ao erário. Então, só repetindo aqui para vocês. Tem que ser um pouquinho rápido. Pessoal, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento. Anote aí, ressarcimento. É porque eu botei só aqui abreviado. Ressarcimento ao erário. Então, a Constituição prevê essas sanções. Ó. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, né? E o ressarcimento ao erário. Pessoal, isso aqui sem prejuízo de uma ação penal cabível, porque essas sanções, elas têm natureza o quê? Civil. Elas têm natureza civil, tá bom? Não é penal. Mas quem comete ato de improbidade pode ser responsabilizado penalmente também. Então eu posso receber essas punições aqui, mas eu posso ser responsabilizado o quê? Penalmente, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Então vamos ver aqui. A Constituição Federal, Tratado da Administração Pública, preceitua que os atos de improbidade, na forma e gradação prevista em lei, importarão a suspensão dos direitos políticos, a função pública e da função pública. Ei, não é suspensão da função pública, é o quê? Perda. Olha aqui, ó. Perda da função. Professor, e se cair na prova cassação? Não existe cassação aqui nesse caso. Não é cassação de direito político. Não é cassação. É o quê? Ou perda, né? Que a gente fala, não existe a cassação. Existe a perda ou a suspensão. Nos atos de improbidade, existe o quê? A perda na verdade, a suspensão dos direitos políticos. Tá certo? Agora, a função pública, ela vai ser perdida. Então, perda da função pública. E no caso aqui, ó, às vezes na prova pode vir o quê? Suspensão dos direitos políticos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O professor também se confunde, normal. Mas aqui, ó, muitas questões para a gente resolver. Então, é a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Beleza? Se vier cassação, professor, não existe cassação. Não existe cassação. Ou é suspensão ou é perda dos direitos políticos. No caso de improbidade, é suspensão. Então, como ele colocou na questão suspensão dos direitos políticos, até aqui estava certo, até aqui Deus nos ajudou. E suspensão da função pública, negativo, negativo, negativo. Aqui é perda. Beleza? Então, a questão aí está errada. Apenas a lei especial de improbidade. Pessoal, essa lei de improbidade, ela já existe uma lei específica para ela, que traz outras sanções fora o que está previsto na Constituição, viu? Apenas a lei especial de improbidade prevê sanção correspondente à prática do ato de improbidade administrativa. Tá certo, pessoal, essa questão? Pessoal, tá errado. Apenas a lei especial prevê uma sanção correspondente à prática do ato de improbidade? Não. A própria Constituição Federal, ela já traz no rol dela, aqui, ó,
que é que ela diz? Ó, perda da função, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. E quando ele vem dizer para mim que somente a lei especial de improbidade administrativa, que é essa lei aqui, prevê sanção, está errado. A própria Constituição Federal prevê essas sanções. Questão 25. Em determinado município com um total de 11 vereadores e de 31 servidores, foram contratadas 22 pessoas para alocação nos gabinetes dos legisladores. Considerando a situação descrita, é correto afirmar a violação aos seguintes princípios constitucionais implícitos. Nós sabemos que existem os princípios o quê? Explícitos e os implícitos. Implícitos. Professor, o que é os explícitos? É o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os implícitos? Supremacia do interesse público, indisponibilidade do serviço público, nós temos a continuidade do serviço público, proporcionalidade e razoabilidade. Então, são princípios implícitos, estão fora da Constituição, mas a administração ela tem que o quê? Obedecer esses princípios. Beleza? Então, ele quer o princípio que seja o quê? Implícito e que esteja relacionado com essa situação que aconteceu. Foram contratadas 22 pessoas para alocar nos gabinetes dos legisladores. Pessoal, o que é que a Constituição fala? Que tem que ser por meio quê? De concurso público. Tá bem, né? Agora, olha o que é que ele fala. Em determinado município, com um total de 11 vereadores e 31 servidores efetivos, foram contratadas 22 para alocação nos gabinetes. Que é isso, pessoal? 31 servidores, o quê? Efetivo. Concurso público. Foram contratadas 22 pessoas para colocar nos gabinetes. Pessoal, me diga uma coisa. Isso aqui é proporcional? 22 pessoas para colocar nos gabinetes dos legisladores, dos vereadores? Totalmente desproporcional, não é razoável. Isso aqui já está ferindo o que também? O interesse público. Como ele está pedindo o princípio que é implícito, então aqui, ó, gabarito letra A. Porque a razoabilidade e do interesse público estão sendo o quê? Feridos. Legalidade é explícito, impessoalidade é explícito, também é explícito, ó, explícito, explícito, explícito. E da investidura em cargo público por meio de concurso também é explícito, que é previsto lá no artigo 37. Beleza? Então, gabarito aí, letra A. Não é razoável essa contratação e também foge do interesse público. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo ou informativo, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens, ou ainda que caracterize promoção pessoal. Olha a questão totalmente errada, pessoal. Presta atenção. Quando a gente fala do princípio da impessoalidade, a gente tem que pensar no seguinte, sobre três égide, três aspectos. Primeiro aspecto, né? Finalidade pública. Segundo aspecto, a questão da isonomia. E o terceiro aspecto, vedação à promoção pessoal. Então, pessoal, as atividades da administração pública, elas têm que ser voltadas para quê? Elas têm que ser voltadas para o interesse público, finalidade pública, tem que ter igualdade, isonomia nos atos e totalmente proibido a promoção pessoal. Então, a publicidade dos programas, as obras que a administração faz, a gente não pode conter o quê? Não pode ter nome, nem símbolo que caracterizem promoção pessoal. Entendeu? Porque isso aqui fere o princípio da impessoalidade, que é um princípio explícito daquele famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A remuneração do servidor público e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderá ser fixada ou alterada por lei comum, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada revisão geral bianual, sempre na mesma data e com distinção de índice. Pessoal, olha que interessante. A remuneração do servidor público e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderá ser fixada ou alterada por lei comum, observada a iniciativa privativa em cada caso. Então é o seguinte, cada poder, né, por exemplo, vai ter o aumento dos servidores do Poder Executivo. Então o governador ele vai ter a iniciativa dele, né, para mandar para a Assembleia para aumentar aí, fazer o aumento do salário do servidor. Entendeu? Só que é o seguinte, ó, essa revisão aqui, nós estamos com um erro grotesco. A revisão geral da remuneração não é bianual, é anual, viu? Quando ele coloca bianual, deixa a questão errada. Essa revisão aqui não é bianual, ela é anual. Beleza? Então, tá aí, ó, um erro grotesco de cara. Para quem já lê a letra da lei, sabe que não é revisão geral, não é bianual. É revisão anual. Beleza? Então, show de bola aí, pessoal. Então, preste atenção em relação a essa questão, que esse erro aqui, acho que muita gente já ia conseguir acertar essa questão. 28. A remuneração no âmbito municipal está limitada aos vencimentos percebidos pelo governador. Não! Quem é o teto do município, professor? É o prefeito. Então, o teto é o prefeito. Beleza? Questão errada. Os conceitos de estabilidade e vitaliciedade se confundem. É errado, pessoal. Quando a gente fala no conceito de vitaliciedade, quem é que tem vitaliciedade? Juízes, membros do MP, pessoal do Tribunal de Contas da União, os membros do Tribunal de Contas da União, membros do Ministério Público, têm vitaliciedade. A vitaliciedade, na verdade, a pessoa só vai perder somente de uma decisão transitada em julgado. Então, é mais difícil a pessoa perder. No caso dos juízes, ele adquire com 2 anos de efetivo exercício, essa vitaliciedade. A gente não pode confundir a estabilidade, pessoal, que aqui na Constituição o servidor adquire com mais de 3 anos de efetivo exercício. E o servidor ele pode, a estabilidade, ela tem algumas hipóteses. Tá aqui. A estabilidade, ela tem hipótese de quê? Onde você pode aí ir para fora. Por exemplo, você pode, mesmo você sendo estável, você pode perder o cargo através de um processo judicial transitado em julgado, né? Através de um PAD, onde é garantido o contraditório e ampla defesa. Pode perder também pela avaliação periódica. E também tem um caso aí que pouca gente conhece em relação quando tem limite de pessoal, né? Limite de pessoal. Quando tá, vai ser preciso aí. Então, pessoal, ó, estabilidade, nós temos as possibilidades do servidor aí ir para casa. Por exemplo, se o servidor já estava, ele pode ser, por exemplo, sofrer um processo aí de demissão. Depois de quê? De um processo transitado em julgado. Opa, está aqui. Então, pessoal, ó, a estabilidade depois de um processo transitado em julgado. Ou um processo administrativo, onde é garantido o contraditório pela defesa para ele, uma avaliação periódica, ou a questão que também pouca gente conhece, a questão de limite de pessoal, né? Então, pessoal, a estabilidade ela não é sinônimo de vitaliciedade.
Tá certo? Quem tem vitaliciedade é os juízes, os membros do Ministério Público, Tribunal de Contas da União. E eles só podem perder depois de uma decisão transitada em julgado. No caso do juiz, ó, eles admitem, no caso a vitaliciedade é com 2 anos de efetivo exercício. E a estabilidade, após 3 anos. Depois que passa o estágio probatório, né? Então tá aí. Então depois que a estabilidade, o cara vai perder, aí só pode ser ir para fora, ó, depois de um processo transitado em julgado, um PAD, processo administrativo, que vai ser concedido contraditória ampla defesa para ele. Também tem a questão da avaliação periódica e o limite de pessoal também que pode jogar o pessoal para fora, beleza? Então aí a questão está errada, porque ele diz que os conceitos de estabilidade e vitaliciedade se confundem. Confunde nada, meu irmão. 30. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, não respondem pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Pessoal, o que é isso? Aqui, essa questão, ele vai falar da responsabilidade do Estado com os civis. Entendeu? Então, o que é que acontece, pessoal? A responsabilidade do Estado para com os civis, as pessoas, é uma responsabilidade objetiva. O professor me explica melhor. Por exemplo, se eu tenho um carro do Estado, aí eu estou aqui, ó, andando e causo um prejuízo, bato aqui no carro do fulano, né? Bati o carro do Estado, ó. O servidor estava dirigindo, bateu no carro do fulano. Professor, quando o senhor fala Estado, o senhor está falando também para quem? Para a União, o Estado, DF, os municípios, o pessoal das autarquias, né? Quem mais? Pessoal aí das empresas públicas, sociedade de economia mista, prestador de serviço público, porque se for exploradora de atividade econômica, não é responsabilidade objetiva, aí vai ser subjetiva. Mas deixa eu explicar para vocês o que é isso aqui. Por exemplo, o carro do Estado foi lá e bateu no carro na rua do civil, causou um prejuízo. Houve um dano? Houve. Teve resultado? Teve. Teve um nexo causal? Teve. Pessoal, o Estado vai indenizar, vai arcar aqui com as contas, né? Por quê? Porque o Estado ele tem responsabilidade objetiva. Ah, mas será que o servidor teve culpa ou não? Teve dolo ou culpa? Aí vai ser analisado, porque é o seguinte, o Estado vai lá e paga o prejuízo e depois o Estado entra com o quê? Entra com efeito regressivo. Regressivo contra quem? Contra o servidor que estava dirigindo o carro. Entendeu? Então ele paga, ele indeniza, isso se chama responsabilidade objetiva do Estado. Ele pagou, ele indenizou o cara e depois ele entra com efeito regressivo para saber se o servidor teve dolo ou culpa. Aí ele vai analisar. Entendeu? Então a responsabilidade do Estado e o servidor é uma responsabilidade subjetiva, porque ele tem que analisar o quê? Se o servidor agiu com dolo ou agiu com culpa. Deu para entender? Então, se o carro bater no carro de uma pessoa civil normal, o Estado vai lá e paga, porque a responsabilidade do Estado é o quê? Objetiva. Entendeu? Aqui a gente adota a teoria do risco, né? Risco administrativo, que a gente vai entrar mais a fundo quando a gente for estudar a responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade civil. O carro do Estado bateu no carro, o Estado paga, depois entra com efeito regressivo, né, contra o servidor, mas nesse processo ele vai analisar se o servidor teve culpa ou não, beleza? Então, pessoal, professor, então é admitido tanto para a União, Estado, DF, município, autarquia também? Também. E as empresas de sociedade de economia mista? Somente as que prestam serviço público. É o que eu falei para vocês.
Somente as que prestam serviço público. Porque se for as que exploram a atividade econômica, elas não responderão objetivamente pelos danos que os seus agentes causar a terceiro. Vai ser o que? Subjetivo, ou seja, tem que analisar o dolo e a culpa aí da situação. Entendeu? Então, essa questão de responsabilidade objetiva é para o Estado, né? E dentro das empresas públicas da sociedade de economia mista que prestam serviço público, também é objetiva. Exploradoras de atividades econômicas não é responsabilidade objetiva. Tem que ser o quê? Subjetiva, tem que analisar o dolo, tem que analisar o quê? A culpa. Beleza? Então, como a questão está dizendo que as prestadoras de serviço público, ele está dizendo que não respondem pelos danos que seus agentes causaram a terceira. É errada, né? Questão errada. Responde sim. Vai responder, paga e depois entra com efeito o quê? Regressivo contra o motorista, que era o servidor. Aí vai analisar se ele teve o dolo, a intenção ou foi a negligência dele, por exemplo. Beleza? Então, a questão errada, porque ele diz que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, não respondem pelos danos que seus agentes causaram. Responde sim. São garantidos ao servidor público civil os direitos sociais previstos para o trabalhador em geral, como o direito à livre associação sindical, sendo-lhe, contudo, proibido o exercício de greve. Errado. Pessoal, foi o que eu falei. É garantido o direito de sindicalização e o direito também de quê? De greve. Para quem? Para o servidor público civil. Beleza? Quando ele diz que é proibido o exercício de direito de greve, deixar a questão aí errada. Beleza? Questão 32. Se investir no cargo de prefeito e havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Errado. Se for para prefeito, você pode optar, ou recebe de um ou recebe de outro. 33. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, em qualquer caso, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento. Questão correta, pessoal. Quando ele é afastado, o servidor é afastado, né? Porque ganhou ou vai assumir o mandato eletivo, vai ser contado como se ele tivesse em efetivo exercício, no emprego onde ele exercia. Só que ele não vai concorrer para efeito de merecimento. Por quê? Porque ele não está nem trabalhando, ele vai merecer o quê? Entendeu? Então, questão correta. 34. É constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro para admissibilidade de recurso administrativo negativo, pessoal. Aqui a lei é clara, é inconstitucional. Não é constitucional eu exigir depósito e nem arrolamento prévio para admitir um recurso administrativo, viu? Se você exige um depósito ou um arrolamento prévio de dinheiro, antes é inconstitucional. Não pode exigir. Estão errados. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Perfeito. Esse salário mínimo, pessoal, a Constituição Federal fala o seguinte, ele não pode ser usado para quê? Como base para calcular a vantagem do servidor público. Não pode. Ou de um empregado. E nem pode ser substituído por alguma decisão judicial. Ele não pode. Beleza? Narcísio é procurador do município. E recentemente assumiu um segundo cargo remunerado, com horário compatível com o seu primeiro cargo. O cara é procurador e assumiu um cargo na Sociedade de Economia Mista, pessoal. Pode isso aí? Pode, Arnaldo? O cara era procurador do município e assumiu um cargo na Sociedade de Economia Mista. A regra, pessoal, é que você não pode o quê? Não pode acumular
Não pode acumular o quê? Cargo. Não pode acumular cargo, né? Nem emprego, nem função, pessoal. Salvo os casos previstos que eu falei. 2 professores, um professor mais técnico científico ou 2 cargos privativos de quê? De saúde. Então aqui, ó, está dizendo que é correto afirmar que Narciso não está violando qualquer norma, errado. Está violando a própria Constituição. 37. Ao servidor ocupante de qualquer cargo ou de emprego, aplica-se o regime geral da Previdência Social. Errado. Pessoal, olha que interessante isso aqui. O servidor estatutário, né? Pessoal aí, ó, efetivo, eles têm regime próprio de Previdência Social, que é o RPPS. O pessoal da CLT entra no regime geral de Previdência Social. Professor, tem algum cargo que entra no regime? Tem. O cargo comissionado, que é aquele livre nomeação e exoneração. Ele está sujeito ao RGPS. O pessoal que é servidor efetivo tem previdência própria, tá bom? Próprio órgão, que é o regime próprio de previdência social. Então, quando ele diz que é o servidor ocupante de qualquer cargo de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência, deixar a questão errada. Porque existem os servidores efetivos que têm seu próprio regime de previdência, diferentemente do pessoal que é de carteira assinada, CLT, que está no regime aí, né, geral de previdência social, né, que é para os trabalhadores em geral. Show de bola? Só ficar atento aqui que o pessoal dos cargos comissionados estão sujeitos ao regime geral de previdência social. Então, questão errada. Extinto o cargo, o servidor estável, olha aí, ficará em disponibilidade com remuneração integral. É errado, pessoal. Se o cargo for extinto, ele vai ser posto em disponibilidade? Vai ficar em casa, bonitinho, recebendo. Mas não é integral, não. Aí era bom demais, né, pessoal? Aí é o quê? Proporcional. Beleza? Questão errada. Ao servidor ocupante de qualquer cargo público ou emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Já falamos dessa questão, foi repetida. Não é qualquer cargo ou emprego público. Já falei para vocês que os servidores efetivos, eles têm seu regime próprio de previdência social no âmbito dos seus órgãos. Já o pessoal aí no regime geral, aplica-se o regime geral de previdência. O servidor público ocupante de cargo público, que foi eleito vereador, independentemente de compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo facultado a optar pela sua remuneração. Errado, né, pessoal? Se tiver compatibilidade, ele pode receber os dois, pode assumir os dois. Se não tiver compatibilidade, né? Se não tiver compatibilidade, aí ele vai ter que optar pela remuneração. Então, questão errada, porque ele diz que independentemente de compatibilidade. Na verdade, depende sim da compatibilidade de horário, entendeu? A regra, pessoal, sempre vai ter essa questão de depender da compatibilidade. Porque 2 corpos não ocupam, né, o mesmo lugar, beleza? Então, tem que ter compatibilidade. São agentes administrativos, né? Então, tá aí. Pessoal, quem seriam os agentes administrativos ou também chamado de servidor público? Servidor público. Pessoal, os agentes administrativos é que fazem parte da administração, né, do órgão. Por exemplo, os estatutários, né? O pessoal que exerce emprego público, regido sob a CLT, né? O pessoal que exerce função pública, tempos temporários, né? E os militares. Esses aqui são agentes administrativos. Beleza?
Quando eu falo o pessoal que é eleito, eleição, que foi eleito, a gente diz que são agentes o quê? Agentes políticos. Agentes políticos é o pessoal que é eleito, por exemplo, deputado, o próprio ministro de Estado é um agente político, entendeu? Secretário de Estado, tudo é agente político também, entendeu? Porque é um cargo político, entendeu? Então, quando ele diz são agentes administrativos, servidor investido em cargos, empregos e funções, os ministros e secretário de Estado. Não, secretário de Estado e ministro, pessoal, é cargo político, beleza? Cargo político, não são os agentes. Os agentes são esses carinhas aqui, ó. Pessoal efetivo, estatutário, emprego que exerce emprego público, tem função temporária e os militares. Beleza? Questão errada.